O Bayern de Munique é disparado o maior clube da Alemanha, sendo o maior campeão da Bundesliga, o maior campeão da Copa da Alemanha, além de ser dono de 6 títulos da Liga dos Campeões, o mais recente deles conquistado no último dia 23 de agosto sobre o Paris Saint-Germain. Grandes jogadores do futebol brasileiro marcaram época com a camisa dos bávaros, sendo o atacante Giovanni Elber o mais destacado dentre todos, já que ele é o 8º maior artilheiro da história do clube com 139 gols. Como era bastante normal em outras épocas, clubes do futebol brasileiro costumavam viajar pela Europa em excursão, enfrentando os mais variados adversários, e em algumas ocasiões o Bayern de Munique mediu forças contra clubes do nosso futebol. Ao todo, 8 equipes brasileiras conseguiram a façanha de derrotar o gigante alemão, e nesse vídeo você vai conhecer quais foram esses clubes e qual o contexto por trás de todas essas vitórias. Em tempos passados, o Bangu era um dos times fortes do futebol do Rio de Janeiro, chegando a brigar pelo título carioca e batendo de frente com os grandes do estado. Em 1954, o Alvirrubro viajou em excursão pela Europa e, em visita à Alemanha, disputou um amigável contra o Bayern de Munique, que na época não era tão badalado como nos tempos atuais. O placar do jogo foi um verdadeiro atropelo do Bangu, já que goleou por 4-0, com todos os gols sendo marcados pelo atacante Nível. Em maio de 1959, o Corinthians viajou até a Europa para uma série de amistosos e, em visita à Alemanha, o Timão disputou uma partida contra o Bayern de Munique. Esse foi o primeiro e até hoje único jogo disputado entre as duas equipes, e foi o Timão quem levou a melhor ao vencer por 3-2 na casa do adversário. Os gols do Corinthians foram marcados por Luizinho 2 vezes e pelo ponta esquerda Tite. No ano seguinte, em 1960, foi a vez do Bahia enfrentar o Bayern de Munique durante excursão pelo velho continente, e o clube, que meses antes havia sido campeão brasileiro, simplesmente humilhou os bávaros ao golear por 6-1. Jogando no lendário estádio Grünwalder, o destaque da partida foi o atacante Léo Briglia, que balançou as redes 3 vezes, com os outros gols sendo marcados por Alencar, Alfredinho e Mário. Em 1961, pelo 3º ano consecutivo, o Bayern de Munique duelou contra um clube brasileiro que estava em excursão pela Europa, e o adversário na ocasião foi o Santos. O amigável foi disputado no dia 16 de maio, e o Peixe, que naquele dia não contou com Pelé entre os escalados, venceu os alemães pelo placar de 3-2, em gols de Pepe, Coutinho e Sormani. Em 1972, o Botafogo foi convidado para disputar o troféu Ramón de Carranza na cidade de Cádiz, na Espanha. E além do glorioso, Atlético Bilbao, Benfica e Bayern de Munique marcaram presença. Tanto o Botafogo quanto o Bayern foram eliminados nas semifinais, e como consequência, os dois clubes disputaram o 3º lugar, com o Alvinegro levando a melhor ao vencer por 4-2. Os gols do Botafogo foram marcados por Rodolfo Fisker, Roberto e Ferretti em 2 oportunidades, com o lendário Gerd Müller fazendo os gols do clube alemão. Vale destacar que o Bayern era o atual campeão da Bundesliga. Vocês já imaginaram o Bayern de Munique jogando no Maracanã? Pois é, em 1975 isso aconteceu, e foi o Fluminense o responsável por dar as boas-vindas ao clube alemão. O amistoso foi disputado no dia 10 de junho, e o Bayern era uma verdadeira máquina, sendo a base da seleção alemã que conquistou a Copa do Mundo um ano antes, e também vinha de 2 títulos da Liga dos Campeões. O amigável terminou com vitória do Fluminense por 1-0, e o único gol do jogo, surpreendentemente, foi marcado por Gerd Müller contra, que ao tentar cortar a bola, acabou empurrando para a própria meta. Em agosto de 1984, durante a excursão pela Europa, o Grêmio foi até a Alemanha disputar um amistoso contra o Bayern de Munique, e o Imortal, que um mês antes havia perdido o título da Libertadores para o Independiente, foi quem levou a melhor. Na época, um dos destaques do Bayern era o meio-campo Lothar Matthaus, e o jogo, realizado no Rosenau Stadium, foi vencido pelo Grêmio por 1-0, em gol de Paulo Bonamigo, que começou a partida entre os reservas. No ano seguinte, em 1985, o Grêmio fez nova viagem pelo continente europeu, sendo um dos convidados ilustres para a disputa do torneio de Rotterdam, na Holanda. A competição, que contou também com as presenças do Budapest Honvéd da Hungria, do Bayern de Munique e do anfitrião Feyenoord, foi vencido pelo Grêmio, e o título foi conquistado justamente sobre o Bayern de Munique. Após eliminar o Feyenoord nas semifinais, o Grêmio duelou contra o Bayern na decisão, e o placar de 2-1 foi construído em gols de Osvaldo e mais um contra do zagueiro alemão Klaus.
Em 1994, o Flamengo foi convidado para disputar o Torneio da Malásia, competição organizada com o intuito de celebrar a inauguração do estádio Shah Alam, um dos maiores do país. Além do Flamengo, Bayern de Munique e Leeds United da Inglaterra foram os principais clubes que marcaram presença na competição. O rubro-negro e a equipe alemã se classificaram para a decisão após liderarem seus grupos, e a finalíssima, disputada no dia 24 de julho, foi vencida pelo Flamengo por 3-1 de virada, em gols de Rogério Lourenço, Marquinhos e Sávio, com Jean-Pierre Papin fazendo o gol alemão. Essa foi a última vitória de um clube brasileiro sobre o Bayern de Munique, e desde então apenas o São Paulo duelou contra os alemães, com os 2 jogos disputados terminando com vitória do Bayern.